Olá, aqui é o Nilo Guimarães. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para te mostrar uma maneira de melhorar a tomada de decisões. Tenho certeza que ao final do vídeo você terá condições de escolher as melhores estratégias aí para tomar decisão. Sempre penso na vida profissional, mas pode te ajudar em outros aspectos, inclusive na vida pessoal. Então, para isso, eu vou buscar alguns termos aqui que eu tenho em dois artigos do CONAENGE. O primeiro aqui está ligado a materiais, mas o que eu quero buscar dele é essa parte aqui, que trata do termo VUCA. Eu não sei se ele é conhecido de você, mas se fala muito hoje no mundo VUCA, um termo que surgiu nas forças militares e que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, que é o que nós vivemos. O mundo ele muda muito rápido e muito frequentemente. Então nós temos que sempre estar nos adaptando. Isso aí não termina nunca e na verdade está acontecendo com frequência cada vez maior, com força cada vez maior também. Então esse termo VUCA mostra o ambiente que estamos hoje. Ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. O outro artigo que eu gostaria de buscar, ele também trata de quão complexo são as informações que chegam até nós. Porque, por exemplo, se fala muito da indústria 4.0 e um dos pilares da indústria 4.0 é o Big Data. Então, um grande volume de dados. Mas o que está envolvido, então, nesse grande volume de dados? Obviamente, a capacidade de armazenar petabytes ou exabytes já, né? Um grande volume de dados que nunca aconteceu até hoje. A velocidade, informações estão circulando cada vez de forma mais rápida e agora com 5G, novas barreiras em velocidade vão ser quebradas aí de transmissão de informação. A variedade, a estrutura dos dados, né? Antes tínhamos mais dados formatados em forma de tabela mesmo, né? Como o banco de dados relacionais, como uma matriz, linhas e colunas. Mas agora temos dados não estruturados, semi-estruturados, podemos inclusive ter dados das redes sociais, da linguagem natural, né, um idioma qualquer aí, dentro dos dados que coletamos para análise. A veracidade, identificar, cresceu muito a questão das fake news, então verificar se isso é verdadeiro ou não. A variabilidade, os tipos de dados, que mudam muito. A validade, o dado às vezes tem uma importância no tempo, então ele tem que estar casado a informação com o tempo em que ele é válido, senão já perde valor. Na área de venda se diz que o lead, a oportunidade de venda, o que chega como candidato a cliente, ele é como o peixe, né? Se não for consumido, estraga, porque tem uma validade no tempo. Se alguém faz uma consulta no site e você responde no mesmo dia ou no dia seguinte, provavelmente a conversa vai continuar. Mas se você responde um ano depois, certamente essa pessoa não vai estar mais interessada no seu serviço, no seu produto. Então a validade é importante. O valor, se isso aí se transforma em algo que serve para ação, para tomada de ação. A visualização, deve existir uma forma de resumir, de simplificar, de colocar de forma mais palatável possível essa quantidade gigante de informações. Então são 8 vezes. Então, considerando o aspecto VUCA, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, e esses 8 vezes aqui do Big Data, entendemos o quão complexo é a tomada de decisão atualmente. E eu descobri um framework bem interessante que procura reduzir essa complexidade, dando uma estrutura então para a gente entender onde estamos. O framework se chama Cynefin. Cynefin é uma palavra em galês que significa habitat, mas que envolve toda a complexidade do nosso entorno, do nosso ambiente, porque todas as coisas estão se influenciando mutuamente. Então isso tem que ser considerado. Então, quem criou esse framework? Foi o David Snowden, também conhecido como David Snowden, que é esse senhor aqui. Ele trabalhava na IBM, ele é um filósofo, então ele desenvolveu esse framework para lidar com a complexidade do mundo, já isso no final da década de 90. E lançou o framework, que foi evoluindo ao longo desses 22 anos, foi lançado oficialmente em 2000, né? Foi pensado ali em 98, 99.
Então, esses 20 e poucos anos ele tomou essa forma aqui. Tem inclusive um wiki, Cynefin aqui, .io, wiki/Cynefin, que mostra o que é então esse framework. Se vocês forem ver essa imagem aqui, tá do ladinho aqui, ele é simplesmente isso aqui. Veja que não são quadrantes, ele coloca essas linhas, são curvas aqui, parecem splines, assim, curvas bem complexas, assim, porque ele não quer que se enquadre isso aqui como o tradicional quadrante, primeiro, segundo, terceiro quadrante. Isso aqui são domínios que ele chama, que procuram então incluir todas as situações que possam nos ocorrer. O primeiro domínio mais simples aqui, clear, que já foi chamado de simples e também de óbvio, é um domínio onde todas as pessoas sabem a solução, tem restrições fixas e geralmente tem uma melhor solução. Então temos que perceber a situação, sentir a situação, categorizar e responder, tomar a ação propriamente dita. Então isso aqui a maioria das pessoas sabe qual é a decisão correta. Então, por exemplo, sinais de trânsito. Todo mundo sabe que a cor vermelha é para parar, que a amarela é para prestar atenção e que verde é para prosseguir. Isso em diversos países ao redor do mundo. Então isso é um conhecimento simples, é claro para todos que funciona assim. Passando aqui para um segundo domínio, se torna um pouco mais complicado. Se percebe a situação, se sente a situação. Depois não existe uma categorização imediata, porque não é simples, é complicado. Aí passa pela análise, geralmente de um especialista. Aqui você vai precisar de um especialista. Então, se for calcular, por exemplo, a estrutura de um prédio ou um componente de uma máquina, você vai precisar de um engenheiro civil ou mecânico, dependendo da situação. Se for algo ligado à saúde, você vai precisar de um médico para analisar os exames ali e determinar, prescrever então uma solução. Então esse especialista é que vai analisar e então responder, porque é um ambiente complicado. De qualquer forma, tanto Clear quanto Complicated, esses dois domínios, eles são situações onde nós temos uma ordenação, uma ordem para os fatos. Então isso aqui é um campo, esses dois juntos aqui é um campo mais fácil de entender. Um bem simples e o outro complicado. Mas são mais fáceis em relação ao quê? Em relação a esses outros dois domínios aqui. Este aqui é complexo, onde nós temos que fazer algumas experimentações, alguns testes, pensar em algumas hipóteses do que pode estar acontecendo. O especialista não tem condições de analisar de pronto assim a situação. Tem que haver uma experimentação, uma pesquisa. Aí você vai perceber os resultados dessa pesquisa e se responder a ela. Aí sim, se procurando achar uma solução. E nesse caso aqui, por exemplo, você pode pensar assim a situação em que uma rede de escolas aí de informática ou de idiomas quer criar uma nova prática lá. Então vamos supor que a escola tenha 100 unidades ou 200 unidades. Ele não vai fazer essa mudança nas 100 ou 200 unidades ao mesmo tempo. Ele vai escolher um nicho, uma, duas escolas, 5 escolas talvez, e fazer um piloto, que, como nós chamamos, né, ou uma POC, uma prova de conceito, para testar se essas hipóteses, se essas ideias, né, ele vai provar isso, né, vai testar, se elas funcionam. Se funcionarem, né, para as poucas escolas do teste, aí ele pode expandir para a rede toda. Os bancos digitais, a parte de informática, faz muito isso, testando hipóteses. Eles trabalham muito com métodos ágeis, então eles não têm respostas prontas para um mundo complexo, eles têm que testar as ideias. Então, por exemplo, eu sou cliente do Nubank há muitos anos, e quando o Nubank escolheu trabalhar com criptomoedas, começaram com Bitcoin e o Ethereum. Eles não fizeram isso para todos os seus 50 milhões de clientes. Eles começaram paulatinamente com alguns clientes que foram transacionando e eles foram vendo se o sistema dava conta, né, do volume de dados, da frequência, enfim, se ocorreu algum problema. Uma vez que eles testaram e viram que funcionava, eles conseguiram ao longo de um mês disponibilizar para os mais de 50 milhões de clientes que eles têm. Então é um exemplo claro aí de como um ambiente complexo tem que trabalhar. E um último domínio, que ele chama aqui, um quarto domínio, se chama caótico. São situações de emergência. Você tem que agir. Então, por exemplo, se sua casa ou um prédio pega fogo,
você não tem muito tempo para analisar, você tem que agir, né? Você tem que tomar uma ação, porque o ambiente está caótico. E aí você perceber o resultado da sua ação e responder em cima desse resultado percebido, tá? Então, se busca aqui uma solução imediata para uma situação caótica. Então, um exemplo aqui que envolveria esses 4 casos seria, por exemplo, seu carro. Ele está funcionando perfeitamente. Então, você dirige ele todo dia e está no domínio aqui clear. Está funcionando, está ok. Aí o seu carro quebra, algo no motor ele quebra. Você vai precisar de um especialista, de um mecânico especialista, para analisar a situação, identificar o problema do carro e corrigir o problema do carro. No momento que ele faz isso, o carro volta a ficar bom e vem para cá, né? Enquanto seu carro está estragado, você está num ambiente caótico. Por quê? Porque você não consegue usar o carro e vai ter que lidar com situações não habituais para você. Ainda no domínio complexo, tem 2 áreas aí que eu tenho experiência própria, que são complexas e as pessoas tentam resolver como se fosse um domínio complicado, ou mesmo um domínio simples aqui, um domínio mais claro. Um é o caso da nutrição. Eu consegui emagrecer 13 quilos em 6 meses, né, usando a dieta low carb e jejum intermitente. Isso aí são buzzwords aí das redes sociais, né? Tem muita gente que faz dinheiro em cima disso, mas o fato é que funciona. Então, o meu cunhado, que é cardiologista, fez uso desse estilo aí de vida, né? Low carb, jejum intermitente, e melhorou seus índices, né? Seus exames, e me indicou. E um benefício é a diminuição de peso, né? Então eu fiz isso por orientação dele, que é especialista, né? E também pelo que eu estudei, e consegui baixar triglicerídeos, né? Melhorar glicemia, uma série de coisas aí que evitam doenças futuras, né? Síndrome metabólica e problemas futuros, né? Mas o que eu digo isso? Porque as pessoas acreditam que, por exemplo, o emagrecimento é só contagem de calorias, né? Então eles usaram um dado da física, da engenharia, que é a unidade de energia, então no caso da nutrição quilocalorias, para identificar o quanto a pessoa pode comer. Então eles dizem, 2.000 quilocalorias por dia, um adulto de sexo masculino, e é isso. Mas é assim, né, pessoal? 100 quilocalorias que vem de uma maçã, de brócolis, de queijo, de pão ou de bacon, elas não têm o mesmo efeito metabólico dentro do organismo, que é muito mais complexo. Então não é só a entrada e saída de energia, que, por exemplo, o exercício físico poderia gastar energia. Existe uma série de efeitos metabólicos não conhecidos ainda pela ciência atual. Não é só o hormônio insulina que tem que ser considerado, existem dezenas de hormônios e a ciência não sabe as relações de causa e efeito, porque é outra coisa importante. Aqui tem relações de causa e efeito muito definidas no domínio clear. Aqui. No complicado existe também essa questão da causa e efeito muito bem definido. Quando passa para o complexo e caótico, isso é difícil de perceber. No caótico não existe, no princípio não existe, e no complexo é muito difícil de conhecer isso. Então, a simplicidade aí da nutrição de contar calorias não dá conta da complexidade metabólica do organismo humano. Esse é um exemplo. Um outro exemplo claro que eu vejo é a questão da economia. Os especialistas em economia, das várias escolas de economia, consideram a intervenção, menos da escola austríaca de economia, que considera que o mercado deve se autorregular, porque ele é tão complexo, a quantidade de informação é tão grande que nenhum o governo central, nenhuma pessoa, nenhum conjunto de especialistas consegue lidar com a complexidade gigante para tomar as melhores decisões. Então é um sistema que se autorregula. Toda vez que esses economistas tentam intervir na economia, eles causam mais dano que soluções. Podem ver. Um economista faz previsões de um ano para o outro. No início do ano ele diz, no final do ano teremos o índice de inflação de tanto, o PIB será tanto e tudo mais. Você pode ver, depois de um ano, às vezes eles erram por mais de 50%.
Porque existem eventos não previstos, existem pandemias ocorrendo, guerras ocorrendo, enfim, coisas que não estão previstas. Então eles não conseguem acertar suas previsões. Mas depois que os eventos acontecem aqui, olhando em retrospectiva, sempre se tem uma ótima cadeia lógica de acontecimentos, de amarrações aí, que contam a história e ela faz sentido e todo mundo considera sim, foi isso mesmo que aconteceu. Mas em retrospectiva. Colocando isso para frente, para o futuro, tentando adivinhar eventos futuros, não há chance do especialista acertar. Mas o economista, ele tenta, com exceção dos economistas da escola austríaca, principalmente os keynesianos, eles tentam corrigir as imperfeições de mercado. E aí o que acontece é uma bagunça geral, né? Porque uma ação que eles tomam, buscando um efeito desejado, causam 10 efeitos indesejados ou mais, não previstos. Então isso é fato. Então são dois exemplos aí que eu citei, mas existe muito mais para a gente estar falando a respeito desse excelente aqui framework. Eu só gostaria de mostrar aqui como ele evoluiu nesses anos todos aqui. Então começou as ideias em 98. O próprio Dave Snowden fala que ele se baseou inicialmente num outro framework, a Space, tá? De 98, e ele foi evoluindo a ideia desse framework inicial até que em 2000 ele lançou a primeira ideia do Knevin, né? Então aqui em 2000 ele lançou aqui a primeira ideia do framework como ele é hoje. Nessa ideia inicial ele tinha os 4 domínios que eu falei para você, que na época era chamado de o que é conhecido, o que é domínio do expert, o que é complexo e o que é caos. E tem mais um domínio aqui no centro, que já foi chamado de desordem, hoje é chamado de confuso, né? É a parte confusa aqui. Você não consegue determinar se o elemento que está aqui ele pertence a um dos 4 quadrantes, então está confuso, né? Você não tem certeza se ele pertence ao ambiente complexo, complicado, claro ou caótico. Hoje, todos os 5 domínios começam com C. Clear, Complicated, Complex e Chaos. E Confused, que seria esse do centro aqui, né? Então todos os 5 Cs, né? Fica mais fácil de gravar. Inclusive Knevin começa com C também, então é mais fácil de gravar. Mas enfim, isso até foi o início, né? Em 2000. Aí o que aconteceu ali na sequência? Eles foram evoluindo, mudaram o nome, aqui eles colocaram com o conhecido e o que pode ser conhecido, né? Que é cognoscível, né? O que pode ser conhecido. Depois eles foram evoluindo, eles começaram a ver as transições, né? Porque a ideia é ser dinâmico, não estático. Então, existem aqui regiões fronteiriças, né? Que são limiares aqui, onde pode haver a transição, e é desejável a transição de um domínio para outro, tá? Por diversos motivos. Isso aí eu vou estar mostrando num próximo vídeo, como essas transições são boas. Aí eles foram evoluindo aqui, né? Isso é um trabalho conjunto, não é só o Dave Snowden, ele e sua equipe, né? Mas foram evoluindo para os conceitos mais atuais. Então aqui 2003, 2010. Aqui, considerando questões de ontologia, epistemologia, são as questões que eles usaram para montar e validar o framework. Também isso aí sempre atendendo organizações públicas, privadas, eles foram depurando na prática o que funcionava e o que não funcionava, né? Maneiras melhores de entregar isso aqui, ó. Então aqui já usou o complicado aqui, mas aqui ainda estava óbvio e não clear. Mas aí eles foram evoluindo o framework, falando das transições, a região limiar aqui, até tomar o formato que temos hoje em dia, que é o de 2020. Então 2020 aqui, eles criaram liminal area aqui, né? A região fronteiriça aqui e que trata da dinâmica do sistema, né? Ele não é estático, ele foi criado para ser dinâmico. E assim representa, e aí tem exemplos de modelos 3D já do gráfico original, que era em 2D, né? Então o pessoal foi
criando aqui novas ideias, novas representações. Bem interessante essa ideia deles de evoluir o ambiente. Mas, enfim, chegamos no modelo atual com esses 5 domínios aqui: Clear, Complicated, Complex, Chaotic e aqui o Confused. E tem um A aqui que eu vou tratar no próximo vídeo para não confundir você. Mas o fato é o seguinte, ó, nessas transições aqui, que eu falarei de uma próxima vez, temos que cuidar com essa transição principalmente aqui, né, entre o que é claro e o que é caótico. E se algo mudou e a pessoa tende a usar regras rígidas assim para controle, é muito provável que o ambiente em um momento ou outro se torne caótico, porque essas regras não irão mais funcionar. Tá? Então tem que cuidar muito com isso. Seria melhor aprender com as novas possibilidades, né, que existem, e fazer uma transição talvez para o complicado, para o complexo, e mudar a maneira de tratar a situação para evitar o caos aqui. Então esse limiar entre o claro e o caótico aqui tem que ser tratado com muito cuidado. Bom, então esse é o framework. Espero que você tenha pego a ideia geral. Num próximo vídeo eu vou entrar mais a fundo como se usa, excelente aqui, ferramenta, tá? Ela permite assim que a gente traga muito dessa complexidade do mundo e consiga pensar soluções. E a primeira coisa que você deve pensar é assim, a situação que se apresenta para você, o problema que se apresenta para você, ele tem uma solução imediata, uma solução clara, ou ele precisa de um especialista ou de uma bancada de especialistas, ou se está além disso, você tem que fazer experimentação, que é muito o que as startups fazem, né? Eles fazem, no agilismo se fala de squads, de tribos, eles fazem experimentações em situações controladas, pequenos grupos, resultados já saindo em 2 semanas, porque se trata de software, né? E eles aprendem com essas experiências e dão insights aí importantes para eles, para entendendo assim da perspectiva do cliente final o que é desejável, o que é importante, o que é relevante, para que eles continuem o desenvolvimento dos softwares. Mas isso pode ser usado não só para software, né? Para outros ambientes, né? Da engenharia, do chão de fábrica, enfim, tanto empresas privadas quanto públicas. E o caos aqui é sempre visto como algo ruim, mas para a inovação, uma certa dose de caos é necessário para o pessoal pensar fora da caixa, digamos assim, né? Então é interessante assim ver quanto qualquer um deles pode ser positivo, né? Dependendo como se usa. E a pior coisa que temos é usar com regras que funcionam num domínio tentar aplicar em outro domínio. Um exemplo foi testado, inclusive, uma situação de exercício assim. Pediram para que alunos de faculdade, de administração, criassem as regras, né, para controlar crianças do primário, né, dos primeiros anos, jardim de infância, primeiro ano, assim. E essa turminha é bem agitada, né? E as regras que eles criaram aqui, fixas, né? Rígidas, tal, de controle e comando, não funcionaram com essa turminha, né? As crianças não aceitam, né? Então aqui preciso uma outra abordagem que procure, assim, valorizar os comportamentos desejados, né? E minimizar os comportamentos indesejáveis. Mas não é na base da força, né? Isso aí tem que ter muita habilidade para fazer isso, né? Então foi só um exemplo assim. Então usar as abordagens certas para os domínios certos. No momento que você classifica a situação, o problema que você está tentando resolver no domínio certo, você já tem 50% do caminho feito, né? Aí é aplicar o que se pede em cada domínio, né? Então esse aqui complicado precisa de especialista ou bancada de especialistas e é o suficiente para resolver. Como eu dei exemplo assim, meus exemplos são mais da engenharia que eu conheço, né? Então se você precisa produzir peças usinadas, em máquina CNC, você vai precisar das habilidades dos especialistas que consigam fazer os processos, né? Calcular as velocidades,
de avanço, rotação e também os operadores das máquinas, que sejam treinados nos equipamentos para usar. Então você precisa dos especialistas e você vai resolver o problema, né? Se você quer lançar um novo produto no mercado, talvez seja interessante fazer um teste para verificar a aceitação desse produto, né? Não produzir 1 milhão de unidades e aí verificar se vende depois, né? Não, a injeção massiva de capital só vai ocorrer quando você tem uma resposta de mercado dizendo, não, realmente isso aqui é desejável pelo mercado-alvo, aí você produz, né? Se é algo mais simples, que precisa de regras assim simples e que todos aceitam e entendem, né? Aí tem que aplicar as regras, não tem muito o que fazer. E se o ambiente é caótico, por exemplo, situação emergencial, né? Você tem que agir, você não tem muito tempo para analisar, para testar, você tem que agir. E aí tentar perceber o que acontece com a situação e corrigir o problema. Bom, esse é uma primeira, então, abordagem aí desse assunto. Espero que você tenha achado valor aqui nesses 5 domínios, né? No próximo vídeo eu vou falar das transições, né, entre um domínio e o outro, e quão importante é. E vou falar mais desse 5º domínio aqui, né, do que é confuso aqui. E aí vai ficar claro como aplicar, mais claro para você como aplicar essa excelente ferramenta. Eu não conheço outro framework que consiga capturar toda essa complexidade que a gente vive, né, de uma forma o mais simples possível, né, que parece ser essa aqui. Tá bom? Então, obrigado por acompanhar. Se gostou desse vídeo, por favor, dê um ok aí, uma curtida. E se quiser divulgar para outras pessoas, ajuda aí a valorizar nosso trabalho, que esse aqui é um trabalho gratuito que a gente faz, né? Para divulgar conteúdos que sejam interessantes para quem nos acompanha. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.